coisa, mesmo significado, com traduções de algumas Bíblias diferentes. Eu queria começar dizendo que eu acho linda essa frase que está em Gênesis 1:26, porque é exatamente onde marca o início da criação do ser humano. E essa frase, essa afirmação, ela é muito poderosa, porque ela não é apenas uma doutrina, ela é um fundamento. Essa mensagem, ela significa mais do que uma simples frase bonita que você coloca nos seus destaques, nos status, onde você quer que vejam as pessoas. Mas não, ela é um fundamento, é a base, é de onde nós seres humanos viemos, é de onde nós seres humanos saímos, é a nossa essência. E tudo que somos nasce desse ponto inicial, sermos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Durante a pregação eu vou estar citando alguns versículos, eu gostaria que os irmãos lessem juntamente comigo. E eu parei para refletir o que seria ser imagem e semelhança de Cristo. Os irmãos já vão entender aonde eu quero chegar no ponto da idolatria. E eu compreendi o seguinte: ser imagem de Deus é mais do que uma metáfora bonita. É uma responsabilidade de refletir. O que seria a responsabilidade de refletir? Não refletir simplesmente ao parar e sentar um pouquinho e começar a pensar: nossa, eu sou a imagem e semelhança de Deus, nossa, eu fui criada assim. Não, é refletir no sentido de espelhar. É a mesma coisa que o espelho faz. Quando você se olha no espelho, você vê a sua imagem refletida no espelho. Quando você olha na água, você vê ali o reflexo. É isso que é ser imagem e semelhança de Cristo. É você refletir a essência de Deus em você. É você refletir a essência de Cristo através de você, através das suas ações, através daquilo que você é. Por isso que eu digo que ser cristão é muito mais do que você apenas crer que Deus existe. É você sim ter os passos e os caminhos, seguir os caminhos que Jesus Cristo seguiu aqui nessa terra. É você ser um pequeno Cristo. É você agir conforme Deus ordenou, que é ir de pregar o evangelho, tenha compaixão, orar pelos enfermos, curar os enfermos, expulsar os demônios. É você agir conforme o que Jesus Cristo ensinou, o que Jesus Cristo determinou em seu evangelho. É muito mais do que uma metáfora, aquilo que se diz bonito: você foi imagem e semelhança de Deus. Ou também, como é muitas vezes ensinado para as crianças, que a gente foi criado por Deus e a gente é imagem e semelhança dele. Ou seja, a gente tem uma forma que lembre a forma de Deus. Mas a verdade é que ninguém nunca viu a Deus, nem sequer conseguiu. Então não temos como afirmar que Deus é a nossa semelhança. Ele tem uma mão com 5 dedos, ele tem um nariz, ele tem uma boca, ele tem olhos. Eu acredito sim que Deus ele tem toda essa onisciência, mas não podemos afirmar que ele tem as mesmas características de um ser humano, mas que nós, seres humanos, temos características colocadas por Deus lá no início da criação. E entra um ponto específico agora dentro dessa questão de sermos imagem e semelhança de Cristo. A partir do momento que essa realidade ela é esquecida, o ser humano se torna uma caricatura de si mesmo. O que isso significa? Que a partir do momento que você se esquece que você é imagem e semelhança de Cristo, a partir do momento que você esquece que foi Deus quem te formou, que foi Deus quem te criou com as características que Ele te deu, você começa a se tornar apenas uma caricatura de si mesmo. Você começa a perder a fragrância de Deus em você e você começa a ser apenas um molde de barro, sem vida, sem o sopro divino sobre você. E é aí que entra a parte da idolatria. A idolatria nasce assim, eu guardei essa frase que eu achei muito bonita. A idolatria nasce assim: quando a imagem original é ignorada e outra fonte assume a função que pertence apenas ao Criador. Ou seja, o que é a idolatria, irmãos? É a partir do momento em que você esquece quem te formou, esquece de onde você veio, esquece a sua identidade e outra coisa na sua vida começa a tomar o espaço que deveria ser de Deus. Outra coisa começa a ter o espaço que antes Deus tinha, e agora é outra coisa que ocupa esse espaço.
criaram uma imagem de si mesmas longe de Deus. Começam, como assim, Joyce? Uma pessoa diz que ela não precisa de Deus. E a partir do momento que ela diz isso, que não precisa de Deus, ela começa a buscar meios de suprir aquele vazio existencial que existe dentro da alma dela. E ela tenta fabricar uma identidade longe de Deus. Ela tenta fabricar uma identidade que é além do Criador. Mas tudo que ela vai conseguir, inevitavelmente, é construir apenas fragmentos. Ela não vai conseguir, a pessoa não vai conseguir ser completa. Ela vai ter apenas pedaços de uma coisa e de outra, mas nada que vai encaixar exatamente com as peças de um quebra-cabeça perfeito, todo montadinho, bonitinho. Vai ser peças aleatórias jogadas em cima de uma mesa que não fazem sentido, que não tem conexão e que no final não tem uma forma, não tem exatamente a estrutura que Deus criou para nós termos. E a partir do momento que esse fragmento é criado, você tenta preencher a sua vida com um vício, você tenta preencher a sua vida com amores, você tenta preencher a sua vida com qualquer outra coisa que não seja Deus, a sua alma, ela fica fragmentada. Pois a alma, ela não tem luz própria, ela tende a perder luz. Por quê? Porque a alma, ela só reflete a luz do Criador. A sua alma, ela precisa refletir a luz do Criador, ela não tem luz própria. Então não adianta você tentar ficar se consumindo de outras coisas, consumindo a sua vida de qualquer outra coisa que não seja Deus. A sua alma vai continuar sem luz, a sua alma vai continuar fragmentada e você vai continuar longe e distante de Deus, sentindo esse vazio existencial que há dentro de sua alma, que todo ser humano que não conhecem a Cristo possui. E agora eu quero ler com os irmãos lá em Jeremias 2:11. Jeremias 2:11 vai dizer bem assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Aqui nessa passagem é Deus falando com Jeremias, falando assim: pode o ser humano me trocar por coisas inúteis, por deuses que não possuem forma, por deuses que não possuem boca, por deuses que não existem? Será que eles podem fazer isso? Será que o ser humano tem a capacidade de fazer isso? E logo depois ele responde essa mesma pergunta dizendo: pois o meu povo trocou a minha glória, essa glória que eu tenho para oferecer para eles, por coisas sem proveito algum, por coisas inúteis. Ou seja, Deus está afirmando que a humanidade, o povo que Ele criou, trocou Ele por coisas inúteis, por coisas fúteis. Irmãos, não adianta eu vir aqui falar que isso aconteceu só no passado. Por que não? Porque acontece hoje. Isso acontece nos nossos dias. Todos os dias nós trocamos Jesus por alguma coisa. Todos os dias nós trocamos Deus por alguma coisa. Eu fico pensando, tem gente, principalmente as mulheres, né? As mulheres têm muita raiva de Eva, porque Eva foi lá e comeu do fruto, agora a mulher sofre com cólica, a mulher sofre para poder ter um filho, a mulher sofre com isso e com aquilo, simplesmente por ela ter trocado o paraíso por um fruto. Mas irmãos, nós trocamos Jesus todos os dias por coisas muito menores do que um fruto. E outras pessoas também julgam Judas Iscariotes, que trocou Jesus por 30 moedas de prata. Mas e nós que trocamos por redes sociais, que trocamos por amizades, trocamos por qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo? Nós não somos piores do que eles, nós não somos pecadores piores do que eles. A gente deveria começar a refletir um pouco mais nisso. E a idolatria, ela não começa com adoração a estátuas, como antigamente, mas ela começa com uma troca. Que troca é essa, João? Essa troca de algo que era prioridade na sua vida antes, que é Deus, por outra prioridade. Troca que às vezes é muito lenta, quase imperceptível, coisa que você só vai ver quando você já está afundado nela. Troca de prioridades, troca de afeto, troca de referência. Deus perde o centro da sua vida por qualquer outra coisa, por uma paixão, por uma comida, por amores, por procrastinação,
por qualquer outra coisa que não seja Cristo. E essa troca ela é muito sutil, essa troca ela é muito lenta e você acaba às vezes nem percebendo. E hoje, os ídolos atuais eles são sofisticados. Hoje, os ídolos atuais possuem redes sociais, possuem influência. Hoje, os ídolos atuais cantam muito bem, atuam muito bem. Hoje, os ídolos atuais têm uma boa aparência, bem apetitoso. Às vezes, a sua idolatria não é simplesmente com uma pessoa, mas com algum alimento. Igual tem muitas pessoas que têm vício em Coca-Cola. A partir do momento que se tornou um vício, irmão, já é idolatria. Tem gente que tem vício, não fico sem um docinho, não fico sem um docinho. Idolatria. Não fico sem um café, idolatria. Mas dá minha cabeça que eu não fico sem tomar. Espera 5 dias que você vai ver que a dor de cabeça vai passar. É só costume. Tem gente que idolatra outras coisas dentro da igreja. Tem gente que idolatra ministérios. Tem gente que chega na igreja querendo um cargo. Eu preciso daquele cargo. Meu Deus, eu preciso subir para ser pastor. Quando eu for pastor, você ser respeitado. Não. Quando eu tiver a oportunidade de cantar lá na frente, aí sim, você é respeitado. E fica buscando isso infinitamente, esquece de buscar o que realmente importa, que é Deus. Esquece de buscar o que é realmente verídico, o que é a salvação. Hoje em dia, a idolatria, que parece piedosa, que é a idolatria de reputação espiritual, de dons, de ministério, é uma das mais perigosas. Porque está atacando principalmente as pessoas que deveriam, no mínimo, ter salvação intacta e um relacionamento firmado com Deus. E outro ponto importante, só para frisar na cabeça dos irmãos, idolatria é qualquer coisa que rouba o lugar de Deus. Qualquer coisa, independente do que seja, irmão, vai ser idolatria. E no Antigo Testamento, assim como eu já vou falar de algumas pregações aqui, que Deus ele não julgava adultério como um homem trair a sua esposa, mas sim adultério quando o povo dele trocava ele por outras coisas, trocava ele por outros deuses. Porque Deus, a partir do momento que Ele cria o ser humano, Ele cria uma aliança. Uma aliança assim como você tem com o seu parceiro, você tem com a sua amizade. Uma aliança de confiança, uma aliança que você tem ele pleno conhecimento que aquela pessoa nunca vai trair a sua confiança. E a partir do momento que o povo de Israel, o povo de Deus, se disseminava para adorar outros deuses e para poder seguir a outros caminhos, se tornava adultério. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje, qualquer coisa que você troca é adultério. Você troca Deus é adultério também. Não somente num casamento, não somente num relacionamento, não. Se você está trocando a Deus, além de você estar idolatrando aquilo que você está trocando por Deus, você também está cometendo adultério com Cristo. Aí você acaba pegando 2 vezes, né? Idolatria e adultério. E lá em Salmos 115, do verso 4 ao verso 8, vai dizer assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. O que esses versículos estão dizendo? Que todos os ídolos que antigamente eram feitos, se você faz um ídolo, se você confia nesse ídolo, se você adora esse ídolo, você se torna semelhante a ele. E hoje, atualmente, na sociedade em que nós estamos, tudo que uma pessoa adora mais do que a Deus se torna semelhante a ela. Por exemplo, uma pessoa que troca a Deus por vícios, por bebida, ela automaticamente vai se assemelhar com pessoas que trocam, bebem, que fumam, vai começar a se assemelhar. Mas se você começa a buscar a Deus, você começa a colocar Deus no centro da sua vida, você automaticamente vai trazer de volta a essência de Cristo em você. Então tudo que você adora, você se torna semelhante àquilo. Se uma pessoa ela é fofoqueira,
Se você olha uma pessoa e já vê que a pessoa chega para conversar com você, ela só fala da vida dos outros e não fala de si mesmo, você pode ter certeza que a maior parte do momento da vida dela, ela passa idolatrando a fofoca. Ela vai ter um estereótipo de pessoa fofoqueira. Se a pessoa, você chega perto dela e você sente que ela é uma pessoa que não dá para você confiar, você sabe que a pessoa ela é mentirosa. Ela pode mentir, ela pode trair a sua confiança. Você começa a ver o estereótipo dela, porque ela passa muito tempo idolatrando mentira, porque ela passa muito tempo da vida dela focando naquilo e não em Deus. Se você chegar perto de uma pessoa que comete o pecado da idolatria em comida, você vai perceber que aquela pessoa só fala em comida. Vamos pro culto, vai ter comida depois do culto? Vamos pro culto, depois do culto tem lanche então, vamos pra galera. Vai ter comida, porque crente come muito. Mentira, irmãos, pecado, é um pecado. Muito se fala sobre outros pecados, como fumar, beber, se prostituir, mas pouco se fala sobre a gula, pouco se fala sobre a mentira, sobre a fofoca. Eles acabam esquecendo os pecados principais para os seres humanos e dão prioridade a outros que também estão te levando para o inferno sem você perceber. E a partir do momento que o ser humano ele começa a adorar aquilo, ele vai se tornar semelhante àquilo. É um fato, irmãos. E hoje eu queria que você pensasse comigo. Você está sendo semelhante ao quê? O que as pessoas, quando olham para você, enxergam? Enxergam uma pessoa de Deus? Enxergam uma pessoa cheia do Espírito Santo? Enxergam uma pessoa com caráter divino? Ou enxergam você como uma pessoa ruim, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que não serve para ser um bom amigo? Uma pessoa que come demais, uma pessoa que mente demais. Como que as pessoas ao seu redor têm te enxergado? Na Bíblia diz que há uma nuvem de testemunhas que nos rodeiam. Existe uma nuvem de testemunhas que estão o tempo inteiro observando as nossas ações. Na Bíblia fala que nós somos a carta que o mundo lê. Hoje as pessoas que estão no mundo, elas não estão lendo a Bíblia, mas elas leem você, que é a Bíblia de Deus aqui nessa terra. Você precisa, com as suas ações, com as suas atitudes, refletir a Cristo, para trazer essas pessoas para Cristo também. Então é necessário a gente refletir. Será que nós temos sido semelhantes ao quê? E pensar, o que eu preciso mudar para ser realmente semelhante a Cristo? A idolatria não é apenas desobediência, é deformação. Que deformação é essa? Deformação de caráter. Deformação de sensibilidade espiritual. Quando você está idolatrando muito alguma coisa, você perde sensibilidade espiritual. Você perde direção, você perde o caminho a seguir, você não sabe para onde que você está indo mais. Você vai para a igreja todo dia, mas você não sabe o sentido de você estar lá sentado na cadeira ouvindo a palavra ou cantando louvor. Você perde a direção, você perde o sentido. Isso que é deformação, é um crente deformado, um crente que já se entrou na zona de conforto e está idolatrando qualquer outra coisa que não seja Cristo. A idolatria, ela empurra a pessoa para longe da verdade, porque a verdade exige rendição e a idolatria exige apenas orgulho. A idolatria ela exige orgulho. Aí você começa a pensar, o orgulho do tipo qual? Aquele que diz, eu sei o que é melhor para mim. Quando eu estava lendo isso, eu confesso que eu fui confrontada, porque a partir do momento que a idolatria ela está dominando a sua vida, você começa a achar que você sabe o que é melhor para você e esquece os planos de Deus para a sua vida. Esquece aquilo que Deus já falou sobre você, aquilo que Deus prometeu para você, o projeto de salvação que Deus estabeleceu sobre a sua vida. É isso que você vai ter quando você for orgulhoso, quando você idolatrar outras coisas. A partir do momento que você está mais próximo da verdade, assim como diz lá na Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que você estiver próximo da verdade, você vai estar rendido diante dos pés do Senhor. E você vai jogar todo o seu orgulho para fora, e você vai se humilhar diante do Senhor, e você vai entender que Ele que tem que ser o Senhor da sua vida. O ídolo, irmãos, mais perigoso que tem é aquele que mais se parece com você. Porque ele se esconde, sabe onde? Nas suas carências, nos seus traumas, nas suas dores. Quando você começa a idolatrar demais algo que se assemelha tanto com você, nossa, eu passei por
sofri tanto na minha vida, você tira o foco, que é Deus querendo te dar uma vida nova, e começa a focar somente naquilo que é de ruim que aconteceu com você, e você começa a sofrer, você começa a se enfiar num buraco, que aí entra a depressão, aí entra a ansiedade, você perde a confiança em Deus, você deixa de depositar as suas ansiedades em Cristo, e você começa a se afundar no buraco. Esse é o pior tipo de idolatria. É o pior de todos. É quando você começa a idolatrar demais aquilo que você passou, aquilo que você sofreu, e esquece de dar glória a Deus, porque Ele te trouxe até aqui para a honra e glória do nome dEle. Você acaba se esquecendo disso, você acaba se esquecendo desse detalhe tão importante. Você se esquece que houve um Deus que se absteu da sua glória, e sofreu milhões de vezes mais do que você já sofreu nessa vida, simplesmente por amor. Morreu numa cruz, derramou sangue, ficou horas preso numa cruz. Irmãos, Jesus ele não bebeu água, ele bebeu vinagre numa esponja. E a esponja que foi entregue vinagre na boca de Jesus era usada para poder limpar as partes íntimas das pessoas que iam ao banheiro naquela época. Dentro de cada banheiro existia um gravetinho com uma esponja de vinagre para você se limpar e você enfiar no vinagre depois. E foi essa esponja que foi passada na boca de Jesus. Olha que humilhação que ele sofreu. Olha que humilhação de ter que carregar aquela coroa de espinhos para você hoje ficar se lamentando pelo que passou e não por aquilo que está por vir, para a glória que está por vir, para Jesus que vai voltar, para a sua salvação em Cristo. É necessário a gente parar de olhar para aquilo que nós sofremos e começar a olhar para aquilo que Cristo tem para nós, a alegria que Ele tem para as nossas vidas. O ídolo, a idolatria, ela promete preencher o vazio dentro do seu coração, mas ela só corrói ainda mais. Quando você começa a idolatrar demais as coisas, aquilo que você acha que está sendo preenchido está sendo mais corroído ainda. Você começa a sentir mais solidão, mais vazio, você começa a se isolar, você não consegue nem mais orar, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue jejuar, você não consegue fazer mais nada, porque o ídolo, a idolatria tomou conta da sua vida. E você se sente fraco, você se sente desnorteado e você se sente abatido, sem ninguém ali naquele momento para te socorrer. O ídolo promete identidade, mas rouba a que você recebeu de Deus. O ídolo te promete coisas boas, te promete uma identidade, ou você vai ser influente, ou você vai ser isso, você vai ser aquilo, mas ele rouba a essência, a identidade de Deus que há em você, que foi colocado em você desde quando você estava no ventre da sua mãe. A idolatria, irmãos, ela faz isso com o ser humano. Ela consegue tirar o ser humano de uma situação ruim e colocar numa situação pior. Mas existe um ponto positivo no meio disso tudo. Ponto positivo, Joyce, no meio de toda essa idolatria? Sim, existe um Deus que, assim como diz lá em Ezequiel 36, 26, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Glória a Deus. Nenhum ser humano, em hipótese alguma, consegue abandonar seus ídolos por força própria. Não consegue. E é por isso que Deus não promete somente perdão para o ser humano. Ele promete um coração novo. Deus promete um coração de carne, um coração que pulsa sangue, o sangue do Espírito que vai circular por você, que vai fazer fontes de águas vivas saírem e jorrarem da sua vida. Deus não promete somente perdão, Deus promete um coração novo, promete aconchego e promete uma vida eterna. Muitas pessoas hoje buscam coisas para essa vida, buscam ajuntar tesouros na terra, mas esquecem de ajuntar tesouros no céu, que é onde viver eternamente. Essa vida passa tão rápido, irmãos. Eu falo por mim, eu vejo a minha irmã frequentando o fundamental, chega a dar vontade de chorar, porque eu me lembro quando eu estava no fundamental também, e hoje eu estou fazendo faculdade. A vida passa assim, ó, não abrir e fechar de olhos. Recentemente estávamos comentando, minha mãe falando que quantos anos que você conheceu meu pai? Já tem? 26 anos.
Meu pai falando, nossa, 26 anos atrás, nem imaginava que eu ia ter 3 filhos, ia estar sentado na mesa. Irmãos, a vida passa muito rápido. Quando você vai ver, você já está idoso. E aí, quando você estiver lá na terceira idade, o que você vai lembrar? Você vai lembrar que durante toda a sua vida você buscou juntar tesouros no céu? Ou você vai lembrar que você aproveitou a vida aqui na terra e esqueceu de fazer o mais importante, que é separar um lugar no céu para você, que é buscar a sua salvação? A restauração, você ser restaurado, não é você tentar ser melhor. Não é fazer mais para Deus. Muitas pessoas acham que você ser restaurado é simplesmente você ser melhor, ser uma pessoa melhor, ou simplesmente você começar a buscar mais a Deus. Não. Ser restaurado é intervenção divina. Para você ser restaurado é necessário ter uma intervenção divina. Mas para que haja intervenção divina, é necessário que você se entregue diante do altar dele. É necessário que você se derrame diante do altar do Senhor para que haja intervenção divina. Ser restaurado não é disciplina emocional. Você dizer, nossa, vou começar a ir na terapeuta, eu vou começar a ser melhor, uma pessoa melhor. Não, irmãos. Ser restaurado é você se expor diante do Senhor. Você se abrir. Você falar tudo, Deus, eu sei que eu estou errando nisso, que eu falhei nisso, que eu preciso de ajuda nisso. Porque Deus não cura aquilo que você esconde. Deus não vai curar a sua alma. Deus não vai curar o seu espírito enquanto você não se abrir. Enquanto você colocar diante do altar dele aquilo que está te fazendo sofrer, aquilo que está te fazendo ser viciado em alguma coisa, aquilo que está te fazendo ficar pensando coisas ruins, aquilo que corrói o seu interior. Enquanto você não se abrir para Deus e você jogar diante do altar dele tudo aquilo que tem te afetado, tudo aquilo que tem te trazido dores, angústias, que você tem idolatrado, Deus não vai curar. Não adianta você ficar pedindo cura para Deus se você não se abrir para Ele. Não adianta ficar pedindo mudança para Deus se você não está disposto a mudar, se você não está disposto a se entregar diante do altar dele, se humilhar. Não adianta. Assim como Naamã, ele queria ser curado da lepra, mas ele não queria se humilhar mergulhando no Jordão. Ele não queria fazer isso porque o Jordão tinha águas turvas, tinha águas sujas. Ele não queria fazer aquilo, ele não queria passar por aquela humilhação simplesmente por ter um cargo muito alto. Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja com paletó, estão de frente de uma igreja, muitas vezes, estão lá na frente, sentados no banquinho, atrás do púlpito, mas não tem reverência diante do Senhor, não tem humilhação, não tem altar. Quantas pessoas estão dentro da igreja de aparência, vivendo de aparência, relacionamentos que são de aparência, que dentro da igreja parece a família perfeita, mas dentro de casa é um inferno. Quantas pessoas estão nessa posição? Quantas pessoas? E isso, irmãos, é por falta de um coração humilhado diante do Senhor, é por falta de um coração quebrantado, um coração sem identidade, uma alma que não reflete a identidade de Cristo, uma alma que não reflete a semelhança de Deus. Isso são pessoas que não foram curadas, pessoas que não foram libertas, pessoas que deixou o orgulho ser maior do que a verdade. São pessoas que não têm identidade, que não têm renúncia. Para você ter identidade é necessário você ter renúncia, você se renunciar das suas vontades, você se renunciar daquilo que te afasta de Deus, você se renunciar daquilo que toma o lugar que era para ser de Deus, que era para ser do Criador, você renunciar à sua idolatria. Lá em Josué 24:15 vai dizer bem assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É necessário você escolher quem você quer servir. Nessa noite, você está aqui ouvindo essa palavra, Deus está mandando você
decidir quem você quer servir. Porque enquanto você não decidir quem você quer servir, você vai estar em cima do muro. E estando em cima do muro, você já é do lado esquerdo, como diz a palavra do Senhor em Apocalipse. Aqueles que estão condenados ficarão à minha esquerda, e aqueles a quem serão bem-vindos ao meu reino, à minha glória, estarão do meu lado direito. Vocês automaticamente estarão do lado do sofrimento eterno. A partir do momento que você está em cima do muro, que você não se posicionou, que você não se decidiu, a sua alma já está aprisionada por Satanás. É necessário que você ore e peça a Deus para que te dê discernimento, que te dê sabedoria. Pai, Deus, me ajude a sair dessas garras de Satanás que estão me aprisionando, que não me deixam decidir para onde eu quero seguir. Não há meio termo, irmãos, não há meio termo. Você não pode servir a um Deus e servir a outro Deus ao mesmo tempo. Você não pode, porque a partir do momento que você serve a dois deuses, um deles em algum momento vai ter que governar a sua vida. Se você serve mais ao dinheiro ou você serve mais a Deus, em algum momento o dinheiro vai sobressair, ou em algum momento Deus vai ter que sobressair. Não tem como você ter os dois deuses ao mesmo tempo. Se você está na igreja, mas você está em pecado, você está se assemelhando com uma igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja que não é fria nem quente, não é fria o suficiente, não é quente o suficiente, é uma igreja morna, uma igreja que Deus, como diz em Apocalipse, vomita da boca dele, é uma coisa que Deus tem nojo. Então é necessário posicionamento, é necessário você entender aonde você quer estar, que caminho que você quer seguir. Você não vencerá a idolatria com força de vontade, você vencerá com rendição. E a rendição, ela desmonta o orgulho, ela quebra as desculpas, e ela devolve a alma ao seu Senhor legítimo. A partir do momento que você se rende aos pés do Senhor, a sua alma volta para Deus, se volta para refletir a glória dele sobre a sua vida, vai quebrar todas as desculpas. Muitas vezes as pessoas idolatram, mas é porque eu tenho dependência, eu não posso ficar sem. Olha, desculpa de café. Quando eu fico sem café me dá dor de cabeça. Meu Deus, eu não posso ficar sem meu café. Nossa, eu não consigo comer minha comidinha sem minha Coca-Cola. Nossa, eu não consigo comer uma refeição sem ver os meus vídeos no YouTube, ver meus vídeos no Instagram. Não consigo acordar sem mexer no meu telefone. Aquelas desculpas bestas, mas se eu tirar isso, vai acontecer isso, se eu fizer isso, vai acontecer isso. A partir do momento que nós nos rendemos de verdade, não é só se render, você vir aqui na frente, se ajoelhar, você orar, o irmão orar por você, não, irmãos. É uma vida de rendição, uma vida de santidade, uma vida em que todos os dias você luta contra a sua carne, uma vida em que todos os dias você toma o céu à força. Isso que é rendição, você está todos os dias rendido diante dos pés do Senhor. Só assim o seu orgulho vai ser quebrado, a idolatria que há no seu coração vai ser despedaçada, vai acabar as desculpas e a sua alma vai voltar a refletir a imagem e semelhança de Cristo. É necessário escolha, é necessário você decidir quem você quer servir, é necessário que você saia daqui nessa noite refletindo aquilo que você quer de fato para a sua vida. Se você quer viver com Cristo ou se você quer viver longe de Cristo. Decida hoje quem você quer que governe a sua vida. Se você quer que a mentira governe a sua vida, se você quer que a bebida governe a sua vida, a prostituição, a lascívia, o medo, a ansiedade, a depressão, ou você quer que Deus domine a sua vida, o Criador dos céus e da terra. É necessário você escolher nessa noite a decisão que você vai tomar. Porque somente assim vamos voltar a ser cristãos que não se envergonhem do Evangelho, voltar a ser cristãos fervorosos. Irmãos, muito se fala sobre o avivamento que é necessário vir sobre o Brasil, um avivamento que está por vir. Mas pouco se fala sobre santificação, pouco se fala sobre arrependimento. É necessário arrependimento, é necessário você se esvaziar de si mesmo
para que a glória do Senhor invada a sua alma e o seu coração. Até que o Senhor me levou, eu estarei louvando mais um louvor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Nosso compromisso é com a verdade, é com a palavra, assim como o tema desse ministério, quero deixar aqui, né? O tema está em Isaías, que é um versículo de número 1, que é o Espírito do Senhor Jeová, ou Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos,
Enviou-me a restaurar os conflitos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, e apregoar um ano aceitável do Senhor. Aqui não está falando de mim, não está falando de nenhum de nós, mas aqui está falando de Jesus Cristo. Assim como Jesus, em Lucas, Jesus ele entra no templo, ele pega o rolo de Isaías e ele lê essa palavra. Ele diz assim: aqui se cumpriu aquilo que o profeta Isaías há 700 anos atrás. E nós estamos aqui levando a verdade, levando a palavra, um evangelho sem cortes, um evangelho para que as pessoas possam receber a palavra de Deus. O compromisso nosso é com a verdade. Nós agradecemos a todos que participam pela live, que Deus abençoe a sua vida. Se você deseja uma oração, pode mandar mensagem aí no Facebook, nós estaremos orando pela sua vida. Se você colocar um motivo específico, nós estaremos orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Agradeço também os irmãos que estão presentes conosco, sejam bem-vindos. A casa é do Senhor, a casa está aberta para aqueles que quiserem se achegar, porque tudo aqui não é para nós, é para a honra e glória do Senhor. E nós vamos estar encerrando. Eu quero só fazer uma oração, não invalidando a oração que já foi feita. Se os irmãos aí desejarem uma oração direcionada para alguma área da vida, nós estamos à disposição. Mas nós não fazemos nada, o que faz é o Senhor. Amém? Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te agradecemos, porque se estamos aqui é porque o Senhor aprove nós estarmos aqui. Agradecemos pelos livramentos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor para cada um de nós. Pedimos que o Senhor abençoa, ó Deus, cada família representada aqui, aqueles que estão participando, os parceiros e amigos que assistem pela live, aqueles que ouviram essa palavra, que o Senhor vem estar operando, vem operando cura, vem operando transformação de vida. Deus, sabemos que há muita cura a ser realizada, Deus, sabemos que há muito coração angustiado, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, com aroma suave diante da Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Você estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do nosso amado, amigo e querido Espírito Santo, seja com cada um de nós até a volta gloriosa do Senhor Jesus. E todos digam amém. A paz do Senhor Jesus a todos.